A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas na humanidade. Milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras foram destruídas. O mundo estava em ruínas, física e moralmente. Diante da devastação, emergiu um desejo profundo por paz e cooperação entre as nações. Em 1945, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos. O objetivo era criar uma nova organização internacional, uma organização que pudesse evitar outra guerra mundial. Essa organização foi chamada de Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU representava a esperança de um futuro diferente, um futuro onde a diplomacia prevalecesse sobre a guerra, um futuro onde os direitos humanos fossem protegidos. A criação da ONU foi um marco histórico na busca por um mundo mais justo e pacífico. A ONU nasceu da necessidade de evitar que os horrores da guerra se repetissem. Era um chamado à ação coletiva, uma aposta na capacidade da humanidade de construir um futuro melhor. A criação da ONU foi, em parte, uma resposta às falhas da Liga das Nações. A Liga das Nações, estabelecida após a devastação da Primeira Guerra Mundial, tinha como objetivo principal garantir a paz e a segurança globais. No entanto, suas deficiências logo se tornaram evidentes. A Liga, criada após a Primeira Guerra Mundial, não conseguiu evitar a eclosão de um novo conflito global. A Segunda Guerra Mundial, que começou apenas 2 décadas depois, foi um testemunho claro de suas limitações. Diversos fatores contribuíram para o fracasso da Liga. A falta de um mecanismo eficaz para resolver disputas internacionais e a ausência de um poder coercitivo real foram alguns dos principais problemas. Um dos principais problemas foi a falta de representatividade. Vários países, incluindo os Estados Unidos, não se juntaram à Liga. A ausência dos Irmãos Reich, uma das potências emergentes da época, enfraqueceu significativamente a organização. Isso enfraqueceu a organização desde o início. Sem a participação de todas as grandes potências, a Liga não tinha a autoridade necessária para impor suas decisões. Além disso, a Liga não tinha um exército próprio e dependia da boa vontade das nações-membros para impor suas decisões. Essa dependência tornou a Liga ineficaz em momentos críticos. A incapacidade da Liga de agir com firmeza diante de agressões, como a invasão da Etiópia pela Itália fascista, minou sua credibilidade. A resposta fraca e tardia da Liga a tais crises mostrou sua impotência. A Liga se tornou um símbolo da impotência da comunidade internacional diante da ascensão do fascismo e do nazismo. A falta de ação decisiva permitiu que regimes autoritários ganhassem força e desestabilizassem a ordem mundial. As lições da Liga das Nações foram cruciais para a formação da ONU. Os erros cometidos pela Liga serviram como um guia do que evitar na nova organização. Os líderes mundiais reconheceram a necessidade de uma organização mais forte e representativa. Uma organização com mecanismos eficazes para prevenir conflitos e promover a paz. A ONU foi projetada para ser mais inclusiva e ter uma estrutura que permitisse uma ação mais rápida e decisiva. A ONU herdou o ideal de paz da Liga das Nações, mas também aprendeu com seus erros. A nova organização incorporou lições valiosas sobre a importância da representatividade e da capacidade de ação. A nova organização seria mais robusta, mais inclusiva e mais determinada a defender a ordem internacional. Com uma estrutura mais sólida e um compromisso renovado com a paz, a ONU se estabeleceu como uma força vital na promoção da cooperação global e na prevenção de conflitos. A Carta das Nações Unidas é o documento fundador da ONU, um marco histórico que simboliza a união das nações em prol da paz e da cooperação global. Assinada em 26 de junho de 1945, em São Francisco, a Carta estabelece os princípios e objetivos da organização. Este evento histórico reuniu representantes de 50 países,
todos comprometidos em evitar a repetição dos horrores da Segunda Guerra Mundial. O documento reflete o desejo de um mundo livre de guerras e baseado na cooperação entre as nações. Ele simboliza a esperança de um futuro onde os conflitos possam ser resolvidos por meio do diálogo e da diplomacia, em vez da violência. A Carta define a estrutura da ONU, com seus principais órgãos, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado. Cada um desses órgãos desempenha um papel crucial na manutenção da paz e na promoção do bem-estar global. Cada órgão tem responsabilidades específicas na promoção da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. A Assembleia Geral, por exemplo, é um fórum de debate onde todos os países membros têm voz, enquanto o Conselho de Segurança tem a autoridade para tomar decisões vinculativas. O Conselho de Segurança, composto por 5 membros permanentes, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, e 10 membros não permanentes eleitos, tem a responsabilidade primária pela manutenção da paz e segurança internacionais. Estes membros permanentes têm o poder de veto, o que lhes confere uma influência significativa nas decisões do Conselho. O Conselho pode autorizar o uso da força para prevenir ou conter ameaças à paz. Esta capacidade de intervenção é essencial para a proteção de civis em zonas de conflito e para a restauração da ordem em regiões instáveis. A Carta da ONU é um documento vivo, que evoluiu ao longo das décadas para refletir os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. As emendas e revisões ao longo dos anos demonstram a capacidade da ONU de se adaptar e responder às mudanças globais. A organização tem se adaptado às novas realidades, como a descolonização, a globalização e a ascensão de novas potências. Estes processos transformaram a dinâmica internacional e a forma como a ONU opera. A Carta das Nações Unidas é um marco na história do direito internacional. Ela estabeleceu um conjunto de normas e princípios que orientam as relações entre os Estados e promovem a justiça e a igualdade. É um documento que representa a esperança de um futuro mais pacífico e justo para toda a humanidade. A Carta continua a inspirar gerações e a guiar os esforços globais para alcançar um mundo melhor para todos. 3 anos após a fundação da ONU, a organização alcançou outro marco histórico, a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. A DUDH é um documento fundamental que reconhece a dignidade inerente a todos os seres humanos e proclama seus direitos iguais e inalienáveis. A DUDH foi elaborada por uma comissão internacional, liderada por Eleanor Roosevelt, viúva do presidente americano Franklin D. Roosevelt. A declaração foi inspirada pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, e buscava evitar que tais horrores se repetissem. A DUDH não é um tratado internacional, portanto, não é juridicamente vinculativa. No entanto, ela tem um peso moral enorme e serviu como base para a elaboração de inúmeras leis e tratados internacionais de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um farol de esperança para a humanidade, um documento que afirma a igualdade fundamental de todos os seres humanos e estabelece um padrão comum a ser alcançado por todas as nações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, reconhece um amplo espectro de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Este documento histórico foi criado para garantir que todos os seres humanos possam viver com dignidade e respeito, independentemente de sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status. Esses direitos são interdependentes e indivisíveis, pois a privação de um direito afeta o desfrute de outros.
Por exemplo, sem acesso à educação, é difícil garantir o direito ao trabalho digno. Da mesma forma, a falta de segurança social pode comprometer a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Entre os direitos civis e políticos reconhecidos pela DUDH estão o direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal, a proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o direito à igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento, consciência e religião, a liberdade de opinião e expressão, a liberdade de reunião pacífica e de associação, e o direito de participar do governo do seu país. Esses direitos são fundamentais para a construção de sociedades justas e equitativas. A DUDH também reconhece direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado para a saúde e o bem-estar, a educação e a segurança social. Esses direitos são essenciais para que as pessoas possam viver com dignidade e participar plenamente da sociedade. O direito ao trabalho, por exemplo, não se refere apenas ao emprego, mas também a condições justas e favoráveis de trabalho. Esses direitos são essenciais para que as pessoas possam viver com dignidade e participar plenamente da sociedade. A segurança social e a educação são pilares que permitem o desenvolvimento pessoal e coletivo, promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Este princípio fundamental é a base para a promoção da paz, da justiça e do desenvolvimento sustentável em todo o mundo. É um chamado à ação para que todos nós trabalhemos juntos para construir um mundo onde esses direitos sejam respeitados e protegidos para todos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na promoção e defesa dos direitos humanos, seja através de ações individuais ou coletivas, para garantir um futuro mais justo e igualitário para as próximas gerações.